E eu vou passar aqui para o quinto grupo, né? Para o quinto time, que tem um nome maravilhoso, né? A linguagem de programação, né, que os alunos aprenderam para construir os trabalhos foi Python, né? E o nome desse time definido muito antes, né, de começar a execução do trabalho, é o Python. Um nome maravilhoso que eu vou chamar aqui um queridíssimo, que fala comigo pelo WhatsApp. Dá licença, gente. Felipe Cruz, para trazer para nós as contribuições do trabalho, o perfil brasileiro de produção e consumo dos itens da cesta básica. Tudo bem, meu querido? Bom dia, pessoal. Bom dia, Laércio. Aí, Laércio, né? Todo mundo que tem esse privilégio de conversar com você direto no WhatsApp, não, hein? Aí, ó, me sinto Não é lisonjeado. não, hein? Olha lá. Vamos fechar, então, esse ciclo de apresentações com chave de ouro e eu vou representar o Python aqui. Belezinha? Então, pessoal, eu sou o Felipe, eu estou representando o grupo Python, como o Laércio já disse. O tema do nosso grupo é o perfil brasileiro da produção e consumo dos itens da cesta básica, uma previsão para 2030. O meu grupo ele é composto pelo André Deitos, pelo Daniel Arnóbio, por mim, pelo Gabriel Nunes, pela Chayenne Santos, e a gente foi mentorado pelo Bruno Pinheiro. A gente sabe que o Brasil ele alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, e que também é o quarto maior produtor de grãos, sendo o maior e também o maior exportador de carne bovina. E mesmo assim, 3 em cada 10 habitantes, cerca de 61 milhões de pessoas, convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Com isso, o grupo se propôs a saber se o agronegócio do Brasil vai suprir a demanda que a população tem dos alimentos da cesta básica até 2030. Para estar respondendo essa pergunta, a gente trabalhou com duas bases de dados diferentes. A de produção, a gente trabalhou com a base PAN, que é a produção agrícola municipal, que dava para a gente os alimentos em natura, como feijão, milho, trigo, cana-de-açúcar. E sobre o consumo, a gente trabalhou com a POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, que traz para a gente esses alimentos já processados, que são realmente os alimentos que vêm dentro da cesta básica. Por exemplo, o milho vira o fubá, a cana-de-açúcar vira açúcar, o trigo vira farinha de trigo, e a gente escolheu 9 alimentos para estar falando sobre eles. Durante a nossa análise dos dados, a gente teve alguns insights bem bacanas que a gente queria compartilhar aqui agora com vocês. Primeiro foi que, quanto menor o poder aquisitivo de uma pessoa, maior é o consumo de algum desses alimentos. Por exemplo, quanto menos dinheiro, né, o pessoal tem, menor a renda, por assim dizer, maior é o consumo de arroz, maior é o consumo de farinha de mandioca, maior é o consumo de fubá, maior é o consumo de feijão. A gente também conseguiu notar uma dispersão nessa classe desses alimentos pelo consumo per capita, dando ênfase nas classes menos favorecidas, que é a classe F e a classe E, que seriam classes mais afetadas caso acontecesse algum cenário de desabastecimento desses alimentos. A gente também conseguiu fazer um top 5 por região dos alimentos que são mais consumidos no Brasil. A gente viu que no Nordeste e no Sudeste, o café ele aparece no top 5, a farinha de mandioca ela aparece no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte, e a única região em que a farinha de trigo ela é bastante consumida é a região Sul. Para estar respondendo agora a nossa pergunta de negócio, a gente tentou estimar, né, primeiramente, a população em 2030, né, a gente pegou uma estimativa do IBGE, que já trazia isso para a gente, e fixando esse consumo per capita em 2018, a gente fez a multiplicação desses anos para cada item da cesta básica, então a gente conseguiu chegar numa estimativa de demanda per capita de quilo por ano de 2021 até 2030. E a gente também fez uma regressão linear através da PAN, a gente tinha os dados de 1974 até 2020, a gente extrapolou isso para o ano de 2030 para tentar entender como que se daria o perfil de produção desses alimentos.
Com isso, a gente conseguiu entender que, eu volto lá na pergunta, na minha afirmativa inicial, que o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, então a gente consegue provar através de dados que sim, a gente tem um perfil agroexportador, a gente consegue ver que a produção ela se dá numa tendência muito maior que a demanda para todos os itens. E eu finalizo o meu trabalho falando sobre a diversidade do consumo que a gente conseguiu ver, né, durante a realização desse trabalho, que é um retrato da diversidade das 5 regiões. A gente também conseguiu ver uma relação inversamente proporcional entre rendas e variabilidade do consumo desses itens. Quanto maior a renda, menor a variabilidade desse consumo, e quanto menor a renda, maior a variabilidade. E que o problema de insegurança alimentar no Brasil não é um problema de falta de alimentos, é uma negligência de políticas públicas que façam com que esses alimentos não cheguem na mesa dos brasileiros. Eu gostaria de agradecer o meu grupo, porque sem eles eu não estaria aqui hoje apresentando, agradecer a Sirius, agradecer todo mundo que está aí no YouTube participando e agradecer também todos os meus colegas desses 6 meses da turma da Sirius. É isso, pessoal. Chamo agora o pessoal para fazer as considerações. Obrigado. Arrasou demais, Felipe. Vamos lá, vamos chamar já o povo aqui. E vou trazer alguém que está muito próximo de vocês desde sempre. Oi, Kleber. Olá, Laércio. Parabéns, Felipe. Parabéns ao grupo. Só quem já trabalhou com essa base da POF e da produção anual, né, que é resgatada pela Embrapa e pelo IBGE, sabe o trabalho que dá, né, estruturar e classificar todos esses dados. Então, assim, vocês estão de parabéns por todas as análises que vocês extraíram a partir disso. A POF, para quem não conhece, ela tem quase 12 mil produtos cadastrados, né, e que são possíveis de serem observados. Inclusive, é uma base que é muito pouco explorada por muitas empresas privadas por aí. E a gente tem um resgate, tem uma análise muito interessante do Brasil, né, em termos de consumo das famílias a partir de lá, e vocês fizeram um trabalho brilhante de estruturar, segmentar ali um grupo e tirar todas as análises que vocês fizeram a partir disso. E eu acho que a tua conclusão final ela é muito, muito importante também, né? O nosso problema não é de produção agrícola, nesse sentido a gente é muito bom, né? E a gente consegue suprir muito bem a nossa necessidade brasileira, e não só nossa, como de outros países. Mas o problema da fome no Brasil é um problema de políticas públicas, de fato, né? Então, acho que o teu comentário final é muito, muito pertinente. E eu não tenho muita coisa para falar, não. Acho que o trabalho de vocês está muito bom, muitos meus parabéns novamente. E eu acho que tem uma coisa que apareceu no comentário dos experts em outros trabalhos, e que eu ressalto aqui novamente, que o trabalho de um cientista de dados nunca termina ali, né? Você vai continuar analisando esses dados, vai continuar se fazendo perguntas a respeito deles, e de acordo com discussões que vocês venham a ter no futuro, assim, você vai lembrar desse trabalho e falar assim, bom, eu posso extrair mais alguma análise daqui. Então, seja bem-vindo ao mundo de contínuas análises aí. Parabéns ao trabalho de todos, e parabéns ao mentor Bruno também, né, que teve presente com vocês desde o início aí. Espero que ele esteja nos assistindo. Sim, o Bruno ajudou muito a gente. Obrigado pelas considerações, Kleber. Obrigado também, Kleber. Vou chamar o Mário também para fazer as contribuições dele. Boa, excelente. Vamos lá, de forma bem objetiva. Vejo 3 caminhos aí para vocês continuarem. 3 pontos que eu gostaria de pontuar. Meu primeiro ponto é com relação ao momento, né? O agronegócio brasileiro está em alta, né? A gente tem uma grande concentração de recursos nesse ambiente, nesse ecossistema, que também está virando muito tecnológico. E já era há muitos anos, né? O agronegócio brasileiro é reconhecido como um foco de desenvolvimento tecnológico, mas nos últimos anos ainda mais, tem várias startups que focam nesse segmento. E aí vem, né, com relação ao que a gente vê as startups atuando na parte de orgânicos, a gente olhar para assentamentos familiares, são algumas startups que eu vejo que estão despontando e que andam para esse momento, então pode ser um caminho para vocês seguirem na pesquisa de vocês. E outra é com relação à questão do preço daquele produto, e enquanto ele sendo ele vindo do agronegócio normal e vindo também como orgânico e etc. Que a gente também vê uma questão de muitas pessoas, porque orgânico é mais caro, mas isso nem sempre é uma verdade. Então pode ser também interessante um estudo a nível nacional olhando para a variabilidade de preços desses 2 ramos,
para ajudar a comparar e dar, né, possibilidades aí para o público. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mário. Boa.